Alô, alô, oi. Eu queria fazer esse vídeo faz um tempo, eu acho, antes de agora virar moda, virar mais ou menos moda, começar a fazer os vídeos de personagens. Apesar que já tem, né? Do Contrition com o Alucard. Enfim, vai ser um vídeo meu especificamente agora falando sobre o Alucard. Tem o do Joey, que eu acho que é um vídeo bom, aliás. Senão, eu acho que todo mundo devia assistir. Mas agora eu vou falar da Alucard de perspectiva minha como player. Então acho que vai dar pra complementar mais ainda e colocar mais coisas sobre o personagem. Talvez outras pessoas não percebam. E eu também vou contar outras coisas, quanto de antes e quanto de agora. Então, já pra começar, eu vou começar a falar bem lá do início, do Mandela, na primeira sessão por aí. Mas acho que antes de poder falar da primeira sessão, acho que é justo eu falar da aparência antes e como é que eu criei o Alucard. Se você perceber bem, né, pegando, acho que eu vou colocar aí no vídeo, tá aí no vídeo, a primeira aparência do Alucard. O Alucard, se você perceber bem, ele tem uma faixazinha azul que tem na cabeça, o cabelo dele era preso, ele também tinha um colar dourado no meio. Só pra explicar, é que o Alucard, a primeira versão dele mesmo foi um de gacha. Eu fiz o Alucard no gacha. E por sinal, ele era tipo assim, ele era um outro personagem meu que eu tava fazendo. E meio que eu coloquei as características de Tierfling por cima, que é a raça dele, né? Basicamente, eu coloquei lá no Google o que era Tierfling, eu peguei todas as características e coloquei. Ah, curiosidade, a parte azul que ele perde depois, né? Que não tem nas outras versões. Basicamente eu fiz isso por causa porque eu jogava muito de Caim na época do LoL, eu achava legal, daí eu coloquei isso no Alucard também. Mas o tempo sumiu, sei lá, descoloriu o cabelo, pintou de preto de novo. Mas basicamente foi essa é a origem original da aparência do personagem. E logo em seguida, na primeira sessão, eu lembro do jeito que eu fazia o Alucard. Que o jeito que eu fazia basicamente era de ser um revoltadão aí da vida, de nada. E por sinal, você pode até perceber, eu tava muito me baseando na personalidade do Guts, mas especificamente do Guts do começo do mangá. Se você perceber bem, se você leu o Berserk, né, dos primeiros capítulos, você perceber bem que o Guts é um cara muito, foda-se, vou fazer isso aqui mesmo, eu não ligo pra ninguém, eu mato quem eu quero, eu faço isso. E meio que se percebeu, o Alucard era isso, só que mais bucha no caso, não era tão forte quanto o Guts. Basicamente era isso, o começo do personagem dele. Ele era um cara fechadão, que não se importava com nada, não confiava em ninguém, matava quem ele quisesse, não se importava, e era isso basicamente. Eu acho que um dos negócios que eu acho que começou realmente a Alucard a confiar um pouco mais no grupo foi na parte do contrato que ele tem com aquele cara do governo, junto com a Celina, por causa da Ofélia, né? No caso, Morfeu também, né? Enfim. Eu acho que é uma parte interessante já de como começar a demonstrar um personagem, mesmo que ele não tenha mudado tanto. A pessoa que ele mais confiava era a Celina e só a Celina, basicamente. O resto do grupo não importava. E isso foi mudando até pelo menos a segunda parte, que é especificamente no arco de Monte Fu. Quando chegou em Monte Fu, eu acho que começou a desenrolar algo mais interessante ainda. Porque, né, agora que eles tinham uma responsabilidade maior de ter que proteger o reino do Beren, meio que isso acabou tendo uma responsabilidade muito grande que eu tendo no grupo, consequentemente no Alucard também. Apesar de o Alucard não ter feito tanta coisa assim, as coisas em sobreviver de orbe cromático, acho que foi uma parte interessante a partir dali, quando a gente muda e a gente vai pra segunda aparência. Eu acho que essa aparência, apesar do Alucard não ter ficado tão boa nessa parte, eu concordo com isso. Eu acho que eu gosto muito da aparência, porque meio que ela ficou mais eternizada no personagem, até meio que também não é muito diferente dessa pra terceira. Mas eu gosto particularmente dela bastante, por causa também tem a coisa, né, do orbe cromático, a aparência do Alucard acho que fica mais
assim, acho que ele tira um pouco mais de moleque, eu acho que ele fica um pouco mais amadurecido, se é assim pra dizer. Eu acho que dali o Alucard começa a se importar realmente mais com o grupo. É quando a gente sai de eu não importo com ninguém, mato quem eu quero, pra eu acho que importo com os caras, sei lá, vou ajudar esses mano aqui, ai que não sei o quê. Ai, também eu lembro por aí também ter sido o Robert sendo selado, então, né, tá com uma responsabilidade e, pô, pesando, velho. E quando a gente começa a fazer as coisas com o Roy. Enfim, eu não lembro tanto agora de cabeça todas umas partes muito importantes da Alucard, né? Como eu falei aqui, deu uma caída mesmo. Eu acho também algumas escolhas que eu fiz na ficha fizeram ele ter mais tanto aquela impotência, na verdade a potência, né, de dano que tinha no primeiro. Mas ainda parte eu gosto dessa parte do Lucario. E logo depois, quando a gente pega a terceira aparência, pá! Aí, mano, aí chega a era do Gold. Aí acabou a graça. Que, se eu falar, eu acho que aquela é uma das aparências que eu mais gosto do Alucard, se não, eu acho que até a melhor. Porque é ali que o Alucard realmente ele vê, você pode ver mais amadurecimento da parte dele. Ele já tá com mais machucados na cara, ele tá com, né, o negócio da Condessa. Nossa, como é que eu não citei isso antes, velho? Eu tinha. Nossa, tá bom, não, nubei, eu nubei! Mas enfim, o Alucard ele tava já com barba, ele tava com a manopla do canal da Condessa, né? E por sinal, essa parte da Condessa eu acho que definitivamente definiu o Alucard como se importar com o grupo. De um jeito que mudou completamente, sim. Pra quem acompanhou o Mandela desde o início, acho que deu pra perceber claramente que o Alucard deixou de ser aquele moleque que não se importava com nada e começou a ter mais responsabilidades, começou a se importar mais com o grupo e como que era, que era importante pra ele tudo, né? E principalmente essa parte da Condessa acabou impactando demais no personagem, de como ele agia e como formou, né? Porque afinal você tem que ver a sua própria irmã morrer lentamente e dolorosamente, né? Porque uma flecha misteriosa acabou pegando no pescoço dela e começou a fazer ela sangrar, agonizando no próprio sangue. E logo em seguida ela tem que ser estrangulada. Eu acho que realmente não é uma coisa muito legal de se ver. Enfim, eu acho que realmente dali começou a despertar algo. E eu acho realmente uma parte muito interessante, porque dependendo de quem poderia estar ali, isso formaria um novo tipo de personagem, porque tem que ter uma responsabilidade de sentimento muito forte. Porque você vê uma pessoa importante assim, da sua vida, simplesmente morrer na sua frente, o assassino dela tá ali, e você simplesmente, sei lá, não matar ele com uma resposta, eu acho que isso diz muito sobre como você tá agindo. E provavelmente se fosse o Alucard do início, ele com certeza teria matado o Torvair, sem chance de dúvidas. E eu acho que eu abro um leque na minha cabeça pra ver, tipo assim, pra tentar tipo e se fosse outros personagens que fizessem isso, tá ligado? Tipo, alguns realmente eu acho que teriam um maior perdão, tipo, eu acho que como Lishan, talvez Lishan, mas enfim. Como Celina, como Morfeu, como Barry reagiriam a mesma coisa, sabe? Mas eu acho que foi a parte que mais impactou mesmo em todo o personagem, que girou ali as coisas. E por sinal, eu vou falar uma curiosidade mais ainda pela frente, tá? Como você perceber. Enfim, partindo dali, pá, Alucard, terceira versão, porra, muito foda. Acho que dali o Alucard realmente começou a ter mais possibilidade, né? Falando como antes. E uma parte que eu especificamente já vou lembrar aqui, que foi uma das mais importantes, foi da luta contra o Kerofin que a gente teve, né? E aquela parte, eu gosto bastante dessa parte. Mas, especificamente porque, para quem não sabe o contexto,
O Alucard ele entrou depois, porque eu tinha faltado na sessão anterior. Pois é. Enfim, aí o Alucard, tipo assim, ele meio que ficou na parte de fora, aí ele entrou, um negócio muito confuso, o Old tava batendo no lixão, o lixão tava realmente, tio Querofim tava batendo em todo mundo, eu fiquei confuso, não sabia o que tava acontecendo. Aí, percebendo o que tava acontecendo, eu comecei a bater no Old, bater no Querofim, e é isso, tá ligado? E a parte que eu acho que muito foda, caralho, eu gosto muito dessa parte, foi quando o Lishan, né, se não me engano, tinha acabado o trato dele com o Hyomen e tava revelando que aquela face de tigre dele era falsa, mostrando só a versão humana. E naquele ponto, eu não sei, eu acho que o Júlio não faria isso, realmente, talvez matar o Lishan naquela parte, mas provavelmente teria fudido muito ele. O Alucard vindo direto pra se teletransportar e não deixando o Lishan ser mais ferido, saca? E ainda mais, não era só o Lishan, acho que era o grupo todo, porque na posição que o Querofim tava era muito boa pra ele dar um ataque em área fudidaço, ia pegar todo mundo. Eu lembro especificamente ainda que eu fiz um teste de força contra o Joji. Daí eu acho que quando eu tinha conseguido, ele falou: Ah, filho da puta, não! O Querofim ficou muito puto, eu lembro dessa parte. Daí eu acho que eu tinha respondido isso. Eu acho que ainda mais engraçado isso. Porque momentos antes da luta, quando o Alucard entrou, o Querofim tinha perguntado, quem que é você, moleque? E o Alucard tinha falado. Era tipo, eu sou seu fim. O Querofim riu. E logo em seguida, né, essa parte, eu gosto disso. Enfim, depois de ter tomado um nocaute fudido, né, que, porra, tava na frente do Querofim e logo em seguida atrás tava vindo o Old, né, então, realmente, mesmo pra vida que o Lucas tava, acho que não tinha como tancar dois ataques daquele, ele tomou um desmaio, fudidaço. E dali pra frente, eu acho que marcou mais ainda nas penúltimas sessões. Quem não lembra, né? Sessão 27 para 28 foram as sessões Todo Mundo contra o Turvai, né? Turvai Monarca, Daki e Yutaro. A 29 foi a dos Omandes versus Realmente. E a sessão 30 é a última sessão do Mandela. Então, depois do treino que tiveram com os Omandes, eles tiveram algumas coisas, eu não lembro exatamente. Agora eu podia. Se bem que eu acho que eu vou ver os resumos. Eu acho que rapidão. Depois das sessões. Porque especificamente a sessão do Querofim durou umas duas sessões, a 23 e a 24. Depois a gente teve a sessão 20, 25, 26 e a 27, que é a parte 2 da 26. Então, depois de algumas sessões, indo para a sessão 28, que foi, acho que, o auge, realmente, a Alucard de auge que estava ali, uma luta contra o Tuvaí. E, sério, naquele momento, eu acho que realmente, mano, eu tinha ficado puto de verdade. Porque, mano, nossa, cara de pau de voltar ainda o Tuvaí naquele momento, depois de ter pegado a faixa. E sim, tá. Eu meio que era já esperado que ele ia fazer isso, né? Porque né, a faixa do Monarca faz com que ele tenha que matar os marcados. Mas aquela parte, velho. Nossa senhora. Eu juro, eu fiquei pessoalmente muito puto. Eu realmente estava. E eu acho que a maior parte daquelas frases que eu falei, velho, tipo, de interpretação. E quando eu falei o demônio tá te matando dentro da igreja, eu acho que até Deus quer que você morra. Eu juro, algumas eu tenho pensado, mas naquele momento eu acho que eu deixei de ser de ser o player, e eu acho que eu entrei na alma do Alucard. Porque naquele momento eu realmente tava muito puto com, com o Tuvaí e tudo que tinha acontecido. E, porra, cara, acho que é um dos momentos que eu mais gosto, velho. De verdade. Eu falo um monte de coisa pra poder realmente atingir de verdade o Tuvaí. E o momento acho que foi o auge pra, né, da última parte da luta, que é quando o Alucard vai matar o Tuvaí. Eu acho que fica muito bom o som, né, que era, se não me engano, The Honor One. Ah, não, 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 era
If I Am With You. Isso, era essa música. Mas aí com essa música é quando o Gojo vai matar o Toji. Eu acho que o tom de leveza da música sintonizou muito bem com acho que o que eu queria passar. Porque dali meio que era a raiva toda do Lucard meio que sumindo. E eu acho que se expressa muito bem quando ele fala Condessa, não é por vingança, é por paz. É nessa parte especificamente que quando ele percebe que, apesar de toda a raiva, todo o ódio que o Alucard tinha sobre o Turvai, ele tinha que lembrar que ainda era ele ali no meio. Que ainda Alucard e Cramunhão não era aquilo. E não precisava mais matar mais as outras pessoas. Que basicamente foi isso a maior parte do que o Alucard era. Né? Ele era julgado sempre como um demônio, um diabo, que era coisa ruim, etc. E ter que passar por anos de preso dentro do portão e de racismo, né, fora. Isso mostra quanto que o Alucard não era só isso, ele era muito mais do que só um monstro, do que só matar. Então dali ele pega a faixa do Monarca. Eu acho que o Luiz fica muito puto quando ele lembra que não era para o Alucard pegar. Mas aquele ponto que eu tinha pensado realmente é que, além do cloro que tava ali, velho, eu tava com puta medo do cloro pegar aquela faixa, porque ia dar uma merda gigantesca se eu acho que ele pegasse aquilo, velho. Então eu peguei como uma forma de sacrifício pra ninguém precisasse mais ter que fazer isso, especificamente. E eu acho, nossa, real, eu acho que foi a cena que mais bateu em mim, de verdade. Que era basicamente uma morte ali. O Alucard deixar de ser ele mesmo pra ter que matar os próprios amigos ali. Então teve toda, né? Teve, depois disso, pô, choro de todo mundo, tava paia com isso. E depois teve a cena do casamento do Roy. Eu lembro, nossa, cara, o Dylan manda muito na interpretação, velho. Na moral, eu quase. Acho que eu quase chorei na parte quando ele falou que tinha um bordadinho pro Alucard ali no meio. Mas enfim. Que a última parte do Alucard fica na última sessão 30, que é quando ele luta contra o Hellman. Ele dá um hit kill no Hellman, porque, se eu não me engano, ele tinha um ataque que podia matar qualquer marcado instantaneamente, e o Hellman era um desses marcados. Então eu acho que ele dá mais de 2.000 de dano no Hellman. Ele pega o corpo do Morfeu, né, o irmão da Ofélia, e some pra lá. Eu lembro o quanto que eu tava feliz com aquela ficha, porque simplesmente eu tava dando dano pra caralho, eu recuperava a vida, fazia tudo. E além do slot infinito que o Alucard tinha, roubadaço, e é isso, né, mano? Mas antes, o Alucard teve que matar o Old ali no impulso, pra ele não ter que entrar naquela coisa. E depois, né, o sacrifício do Robert para o monstro lá. Basicamente, isso foi uma parte que também pega muito no personagem. Porque tem que ver de novo o Robert tendo que se sacrificar, né? Como na última vez ele tinha sido selado e agora ele tem que se sacrificar. E basicamente ele pensamento era que ele tinha morrido, definitivamente. Claro que agora não é mais, né? Mas antes realmente era um pensamento que ele tivesse morrido. Meio que ficou nesse clima muito bosta, velho. Porque apesar de ter sido o final ali, a gente sabia que não era o fim ainda. Porque o Cloro tinha fugido, ele ainda estava por aí à solta. O Querofim tinha morrido também. E junto com aquele monstro lá, acho que era a Desmação, a Eshma, alguma coisa assim, tinha. Não tinha sobrevivido, né? Tinha ido para aquele plano. Mas Ryomen ainda estava vivo, Cloro ainda estava vivo. E a gente perde dois aliados, assim, é realmente impactante para todos os bens. E depois, né? Pau, a gente muda quarta aparência do Lucard
E aí que, né, deixou de ser a Laura, fui eu mesmo que desenhei a quarta aparência do Lucard. E por sinal, é uma aparência que eu gosto muito. Eu só não sei se é tão boa quanto a terceira, porque a terceira é marcante. Mas eu acho que provável que a quarta faça, porque, nossa, eu gosto muito dessa versão da quarta. Basicamente, né, mostra muito do amadurecimento que o Alucard teve durante esse tempo, que no caso foi tipo uns 200, 300 anos, que, né, com o tempo cresceram novos chifres nele, que além dos chifres demônio, tem os chifres da forma dragão dele, mostra algumas cicatrizes mais no rosto. Uma parte que eu também gosto são os brincos, se você perceber, são brincos da Lyria Argento. E também tem algumas partes ali você vê no pescoço e no parte da bochecha do Alucard que eram para representar algumas escamas de dragão que aparecem. E basicamente não tem tanta coisa que muda assim no Alucard, não queria mudar tanto o personagem. Basicamente as roupas são a mesma coisa, a camisa só dá uma diferenciada, com uma camisa preta que nem aquela que o Gojo tem, ou então do Toji. Junto com tem um casacão foda agora, que sim, eu peguei de inspiração do Crulo, tá? Enfim. Tem o casacão. Eu também gosto muito desse efeito de fogo que tem na manopla da Condessa, que o Alucard tem. E se você perceber bem, né, agora com aquele com a faixa do Monarca, você pode ver que levemente o olhinho dele ali tá meio amarelado. É uma coisa que é um efeito do Monarca. Basicamente isso que é agora, né? E agora, né, o Alucard subiu na vida, dono da Lira Argento. E agora tem que esperar, né? Mandela céus divididos. Vamos ver o que o tempo vai esperar. E mais uma coisa, né, que eu ia falar sobre curiosidades do Alucard. E outra coisa é no desenho do Alucard com a Celina. Se você perceber bem, nesse desenho, no caso, o Alucard, ele tá embaixo, o Alucard e a Celina em cima. E a água, por volta deles, né, a do Alucard é muito mais escura, quando da Celina ela é muito mais clara. E se você perceber bem os peixinhos, né? O peixe da Celina, ele é, né, das mesmas cores, ele é branco, tudo completo. Enquanto se perceber no do Alucard, o peixe dele tá com os olhos vendados e algumas partes dele, tipo, da barbatana, eu acho que é esse o nome, tá meio estragado, tá faltando partes ali, como se tivesse machucado. E além de outra coisa que eu acho mais legal ainda, são o significado das flores que cada um tá carregando. Que o da Celina é um lírio azul, se não me engano, é um lírio azul. Do Alucard é um lírio aranha vermelho. E o significado de ambos é que o lírio azul ele é uma planta que normalmente representa algum tipo de segurança, de bons sentimentos, de estabilidade, de confiança. Enquanto se você vê o significado do lírio, significa morte, um tipo de saudade e renovação de vida, representa dor. Eu acho que é uma das coisas que eu também gosto que, cara, eu acho que eu realmente cozinho. Eu acho que é uma coisa que realmente fecha muito bem com o personagem em geral. Mas, basicamente, acho que é isso que eu tinha que falar sobre. O vídeo já tá com uns, porra, quase 25 minutos, velho. Eu fiquei aqui falando tempo pra caralho. Enfim, eu acho que isso que eu tinha que falar, nada mais sobre a minha visão, né, sobre o que acontece com o personagem e tal. Agora, nova parte do Mandela e que o tempo e vamos ver o que vai acontecer.